Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos de novo nesse bate-papo hoje com o doutor André. Uma alegria para nós, não é, amiga? Exatamente. Olá, doutor André, boa tarde. Mais uma vez, muito bem-vindo à casa. Boa tarde, Penha, Tânia e a todos da Clínica Casa Santo Anjo. É uma alegria estar com vocês, já uma parceria, uma amizade já de mais de 5 anos, né? Mais 5, né? Passa rápido, né? Você já está da casa, você já é da casa, né? Me sinto em casa aqui. Eu sei. E é bom te ter aqui perto sempre. Então, vamos começar nosso bate-papo. O mês passado, mês retrasado, a gente conversou um pouco com a doutora Luísa. Foi um bate-papo muito bem acolhido pela comunidade como um todo. E hoje nós queríamos, assim, conversar sobre o outro lado, a psiquiatria, né? Nós vamos deixar você muito à vontade para você falar para nós, assim, o que é essa psiquiatria que se fala psiquiatria da infância e da adolescência? O que é essa psiquiatria? O que ela faz? Para que ela serve? Por que você está aqui na Casa Santo Anjo, doutor André, psiquiatra da infância e da adolescência, né, Penha? E se a gente for pensar, né, a psiquiatria, ela foi evoluindo com o tempo, foi vendo a necessidade de ter umas áreas ainda mais específicas, né? As áreas dos idosos, a psiquiatria forense e também a psiquiatria da criança e do adolescente, que é uma especialidade médica. Então, para ser psiquiatra da infância e da adolescência, você precisa fazer 3 anos de residência médica em psiquiatria geral e depois mais 1 ano em psiquiatria específica infantil. Né? Então, no total de 4 anos de residência. Então, o que a gente pretende com essa área? Prevenir, diagnosticar e tratar os transtornos emocionais, mentais, os transtornos do neurodesenvolvimento de 0 a 18 anos. Né? Então, assim, é uma área que hoje, quando a gente pensa que os transtornos mentais, eles são crônicos, eles são a longo prazo, a gente sabe que a gente pode prevenir também. Ou seja, fazer um diagnóstico mais precoce, intervir mais precocemente e assim mudando o curso, a evolução da doença e também dando maior qualidade de vida para esse paciente. Então, a psiquiatria infantil, ela visa isso, prevenir, informar, diagnosticar e oferecer o melhor tratamento disponível. Sim. Esse tratamento, esse olhar clínico, né, que a gente vê que é um olhar muito estritamente clínico, ele passa muito por nós aqui na nossa clínica, no sentido de que a gente depara com muitas crianças que, além de carregar, de trazer o transtorno no neurodesenvolvimento, ela traz algumas questões que agregam, né, a esse transtorno. A que nome a gente dá isso? E como que isso é tratado? Como que isso é visto? Porque o que a gente vê é que ainda existe eu diria um certo cuidado dos pais de não querer falar, meu filho hoje vai a um psiquiatra tratar de... Então, assim, essas comorbidades que se agregam. Então, às vezes, a gente esbarra muito naquilo que o pai ainda tem de... Eu não sei se é um medo, eu não sei se é um receio, eu não sei se é um preconceito, mas a gente vê a diferença também que se faz a partir do momento em que, quanto mais cedo esse pai traz essa criança, maior e melhor é o resultado. Depende. Aí aqui a gente vai completar com essa pergunta que eles pediram aqui, ó. Quais os comportamentos... Quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns em crianças e adolescentes? Acho que vai completar essa sua resposta. Eu acho que é isso mesmo. A psiquiatria, ela tem muito estigma, muito preconceito ainda pela sua história mesmo. Até hoje, né? Ainda hoje, muitos pais preferem levar o filho num neurologista do que num psiquiatra devido ao preconceito.
Mas Sim. a gente vê que tem avançado muito, Sim, né? sim. Porque também a gente acompanhou a evolução da medicina, né? Então a psiquiatria mais arcaica eram medicações com muitos efeitos colaterais, o tratamento muitas vezes eram só internações, e a gente foi acompanhando isso. E aí os transtornos mentais mais frequentes que a gente trata no nosso dia a dia são dos transtornos do neurodesenvolvimento, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, a depressão, a ansiedade, né? Hoje a gente vê que o mundo também, né, foi trazendo outros transtornos associados, como também o transtorno por uso excessivo de eletrônicos, o transtorno por abuso de álcool, há também quadros psicóticos de início precoce que já aparecem na adolescência. Uhum. Então é uma gama de transtornos emocionais que a gente pode tratar. Sim. Ô, doutor André, e nessa questão de medicação? Essa questão de medicação, né? Tem aqui a pergunta. Quais opções de tratamento estão disponíveis e como você decide o melhor curso de ação? Eu acho que aqui também entra a dúvida sobre as medicações, né? Que são usadas, TDAH, o autista. O que o senhor fala pra gente aí? Sim, hoje nós temos medicações aprovadas para cada faixa etária, né? Para cada idade. A gente sempre recomenda que a gente tem que começar devagar e ir devagar. Tem medicações que não causam dependência, com menor efeitos colaterais, e cada caso vai ser um caso. Então, o TDAH de dois pacientes diferentes, e um vai ser usado uma medicação e o outro vai ser usado uma outra medicação, depende da indicação. Isso tudo após uma avaliação clínica, né? Uma avaliação clínica minuciosa, que a gente faz uma avaliação com essa criança, com esse adolescente, com a família, pega relatório da escola, escuta também os multiprofissionais para chegar a um diagnóstico e aí a gente tem uma conduta medicamentosa, né? Então, assim, existem medicações, por exemplo, quando a gente pensa no transtorno do espectro do autismo, quando a gente fala em irritabilidade, agressividade, tem medicações que são aprovadas para isso, como a risperidona, o aripiprazol. Já o TDAH tem medicações, a gente sabe que tem duas classes de medicações principais. Os psicoestimulantes, que é o metilfenidato, Ritalina, Concerta, a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, então são os estimulantes, e mais recente, a gente está desde janeiro, a gente fica muito tempo, muitos anos sem medicações novas, né, e a gente estava precisando de uma novidade, então a gente está desde janeiro com a tomoxetina, que é o Atenta, justamente para aqueles pacientes que não responderam bem aos psicoestimulantes, têm tiques associados, uma ansiedade muito exacerbada. Então hoje, o que eu sempre falo com os pais, assim, que a gente vai medicar quando tem uma indicação. Muitos pacientes também, a gente não vai medicar porque não tem indicação. Há questões que são comportamentais apenas. Essa questão da medicação, às vezes... Também é muito assustador aos pais, né? Eles têm uma resistência bem grande a isso. E às vezes o pai chega já aqui dizendo, muitas das vezes, de ter escutado lá fora, né? Escutou de A, de B, de C. Ah, esse menino precisa ser medicado. Esse menino tem que tomar... A Ritalina, ela já tem um nome, né? Já estigmatizado assim, mas... e aí o pai chega aqui e a gente vê que muito mais do que entrar com a medicação, a própria família precisa da psicoeducação. Né? E muitos pais também chegam, acho que na consulta, né, falando, não quero medicar, não quero que meu filho tome remédio, não quero medicar. Não é assim? É assim mesmo. Muitos pais chegam com essa resistência devido a um medo mesmo, se essa medicação vai trazer um prejuízo a longo prazo, vai ter uma dependência. Mas a gente precisa psicoeducar, explicar o quê? Os benefícios que essa criança vai ter com a medicação. Sim. Né? E também, ou não, né? Ou não. Ou não. Ou então tem muitos casos, né, assim, que a gente vê que são muito comportamentais, que vão além da medicação, que a gente não vai medicar. Porque também tem o contrário, tem aqueles pais que só querem a medicação. Isso. E aí não fazem a parte deles, da né? psicoeducação, exatamente. E igual você falou, para cada criança tem uma medicação. Não vai ser o mesmo remédio que o amiguinho, que o coleguinha, que o vizinho toma, que vai ser o ideal para seu filho, que às vezes tem até o mesmo TDAH ou mesmo TEA, não é isso? É isso mesmo. Cada paciente, né, é único. É uma história. Sim. Muitos pais perguntam muito pra gente, TEA, tem o diagnóstico, mas qual a medicação?
Como é que o médico atua nesse momento na medicação para TEA? E aí eu queria que você explicasse, assim, porque há uma visão muito turva sobre isso, né? Porque para o TEA não existe uma medicação específica por estar dentro do transtorno. Mas aquelas comorbidades que agregam é que vai fazer o seu olhar clínico gerenciar isso para dar suporte à equipe que atende aquela criança, não é assim? Exatamente, porque o TEA, o autismo, a gente não existe uma medicação para isso. As medicações são as terapias, se a gente for pensar, né? É o acompanhamento multiprofissional, com psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional. E aí as comorbidades são muito frequentes, tá? Então é muito frequente um TEA com distúrbio do sono, um TEA com TDAH, né, um TEA com uma ansiedade, um TEA com uma irritabilidade. Aí para esses sintomas a gente vai ter medicações. Né? É muito clichê se a gente perguntar sobre o uso de tela? Já está muito clichê, não tá? E tem que se falar muito mesmo, né? Assim, eu penso, igual a gente está falando de medicação, a diferença da medicação e pro veneno é uma dose, né? Então eu acho que para as telas hoje vale mais o bom senso da família. Porque não tem como mais a gente tirar, se a gente for pensar. Lógico, crianças menores que 2 anos, a gente recomenda 0 telas. Né? O ideal é isso, não. A partir daí, a gente vai quantificando 1 hora por dia, 2 horas depois, 3 horas, né? Já nos adolescentes. Mas a gente sabe, hoje os estudos todos mostram, né, as evidências científicas, que os danos são irreversíveis no ponto de vista cerebral, do ponto de vista da atenção, do ponto de vista emocional. Então, assim, o uso excessivo, então quando a gente pensar do tempo, né, o tempo excessivo e também o conteúdo, aquele conteúdo mais agressivo, meninas também que são muito cedo expostas a conteúdos que elas ficam se comparando muito, levam a índices maiores depressivos. Então, assim, a gente vai ter que falar muito disso, porque tem também hoje já uma gama de adolescentes que estão realmente viciados, né? E a diferença para o uso de uma droga não vai ser muito diferente. Aí, doutor André, outra pergunta que pediram aqui: como os educadores podem identificar sinais de problemas de saúde mental e como devem agir? A escola tem um papel fundamental, né? Porque a gente sabe que é onde eles passam a maior parte do tempo. Sim. Muitas crianças ficam em período integral. Então, o olhar da escola, o olhar para o comportamento, para o aprendizado, é muito importante. Então, os educadores, os professores precisam o quê? Observar mesmo o que a gente espera de um aluno na sala de aula, do seu comportamento, e principalmente se ele mudou o comportamento, porque tem alunos que começam a mudar, ficam mais isolados, mudam a forma de comunicar com os outros colegas, de interagir, né? O rendimento escolar está menor, ou então também tem alunos que o rendimento escolar está muito avançado para aquela sala de aula, eles também estão tendo um sofrimento. Sim. Então a gente pede para que as escolas tenham esse olhar e também um combate, eu acho assim, constante ao bullying, que a gente recebe muito no consultório, né? Já os transtornos mentais e um bullying muito forte, de todas as maneiras, seja de cor, de peso, de transtornos, né? De tudo. E aí, porque crianças têm esse lado mais maldoso e a gente precisa mostrar o que pode, o que não pode. Eu acho aí que o senhor já falou então, mas qual conselho você daria para os pais e cuidadores que estão preocupados com a saúde mental de suas crianças? Eu penso que é isso. Quando a gente fala muito de TDAH, a gente fala de déficit de atenção, então a gente precisa ter o quê? Atenção. Atenção ao outro, atenção às nossas crianças, saber realmente como está o desenvolvimento em casa, na escola, como está o relacionamento dela com os colegas, observar mesmo o lado emocional, perguntar, né, como você está, saber realmente do dia a dia delas. Também lembrar que são crianças, né, que crianças precisam se divertir, precisam ter um tempo livre, que hoje a gente coloca eles em tantas atividades, que muitas vezes nem dá tempo delas serem crianças. Sim. Então é observar, ficar atento aos sinais e, identificado algum sinal, mesmo que depois não seja nada, buscar ajuda. Né? Buscar ajuda, buscar um profissional da saúde mental, porque
muitas vezes tem crianças que estão sofrendo silenciosamente. Uhum. E aí depois a gente sabe que hoje os índices de suicídio estão muito altos, os índices, né, de depressão muito, só crescendo. Então tá faltando isso, que a gente escute e também valorize os sentimentos, as emoções e valide essas emoções das crianças. Sim. Uma das coisas que eu também vejo que a intervenção precoce, ela tem auxiliado muito com respostas muito positivas. Aqui a Carol, né, que é psicóloga nossa aqui, uma das, e que, assim, trabalha especificamente na intervenção precoce, e como que a gente tem acompanhado que essas crianças entram de uma forma e já estão saindo de outra, porque essa maneira integrada de profissional, casa, juntando a área da medicina, né, que vem agregar também, como que isso tem, o quanto mais cedo a criança chega, tão logo se colhe os primeiros resultados. Então, assim, é muito importante, né, eu queria muito que você reforçasse da importância do pai entender que a busca, né, pelo tratamento, a busca pelo entendimento do que está acontecendo com esse sujeito, com essa criança, é tão importante. É o que a gente sempre comenta, né? Independente do nome que se dá, onde já tiver o atraso, vamos correr atrás do atraso, Isso. independente do nome que tem, não é isso, doutor André? Independente do que vai ser, vamos correr, se tem alguma coisa errada, vamos correr atrás do atraso, quanto mais cedo, melhor, depois a gente vê o que é, que nome se dá, o que tem para fazer, né? O que tem para fazer é correr atrás, quanto mais cedo, melhor, não é isso? Não, exatamente, né? Essa intervenção precoce é fundamental e vai mudar o percurso de evolução dessa criança. Então, se tem um atraso de fala, vamos ver com a fonoaudiologia. Se tem já uma questão comportamental, vamos pedir o olhar da psicologia. Que esse mesmo cérebro que tem uma dificuldade, ele está pronto para aprender. Isso. Então, não tem que adianta, aproveitar esse tempo. Não adianta tapar o sol com peneira. O que está ali não vai sumir. A tendência é piorar se não for tratado, não é isso? Então, quanto mais cedo. E um dos cuidados, né, que a gente tem aqui na clínica é trabalhar dentro do que é evidenciado cientificamente. Porque há muito que se falar disso, né, da seriedade do tratamento em torno daquilo que de fato a ciência nos proporciona agir na intervenção para colher resultados, né? Então, assim, o que você fala para nós, para esses pais, quando você escuta uma mãe chegar e falar, nossa, eu já andei demais, eu já nadei demais e morri numa praia porque eu não sabia que eu tinha que buscar por esse caminho, sabe? E é isso que a gente tem que fazer, né? Divulgar esse conteúdo com consciência, essa informação de qualidade. Sim. E a Clínica Casa Santo Ângelo, eu vejo que sempre teve esse diferencial, porque eu vejo que passa por vocês que estão na diretoria e a todos Sim. os profissionais que estão sempre se atualizando, Uhum. né? Com os melhores métodos específicos para cada transtorno. Sim. E com evidência científica, porque a gente não vai prometer aquilo que não pode cumprir, né? Isso, Então, assim, isso. a gente precisa realmente assim, ser embasado na ciência e a partir daí oferecer o melhor tratamento. Isso. Pois é, pessoal, acho que é isso. Doutor André, te agradecer mais uma vez. É um prazer sempre ter o senhor aqui com a gente. A sua vinda aqui para nós é sempre uma alegria, né? E eu te falo que, assim, esse seu dia hoje de atendimentos, tantos pais esperando por essa, talvez nem tanto a primeira resposta, mas essa acolhida, esse lugar da sua escuta, que é tão, tão bom, os pais saem tão, não é aliviados, mas eles saem confiantes, né? Então, assim, a gente agradece, porque esses anos todos, né, de parceria, a gente só vem enriquecer, né, te dizer que nos alegra e nos orgulha muito quando a gente vê você nesses congressos, você vai a Brasília, você vai a São Paulo, você vai ao Rio de Janeiro. Isso, para nós, só nos dá uma certeza, sabe? De que você é um profissional extremamente comprometido, não só com essa Casa Santo Anjo, mas com o profissional, né, que você é tão bacana. E eu agradeço vocês, parabéns aí por
por essa iniciativa de levar esse conteúdo de Um qualidade. pouquinho mais né? conhecimento, né? Pois é, pessoal, o doutor André nos dá o prazer de estar aqui com a gente todo mês. Quem tiver interesse pode entrar em contato que a gente explica direitinho. Estarei Tá à bom? disposição para ajudar Isso mesmo. as famílias. Pode Tá bom, deixar. muito obrigada. Um abraço, Um muito abraço obrigada. forte. Obrigado. Tá?